O exército de Hitler foi derrotado, mas aparentemente o nazismo venceu e está proliferando em todos os lugares do mundo. Nunca se viu tanto antissemitismo, tanto ódio aos judeus como se vê agora. A Rede Globo, então, é o epicentro do antissemitismo no Brasil. É impressionante. Vocês viram, devem ter visto, né, a abominável fala da Eliane Cantanhede, uma jornalista que está na Globo há 17 anos. 17 anos falando besteira. Recentemente, teve uma outra besteira que ela falou, obviamente, não se equipara a essa última dela. Vocês se lembram disso aqui? Ó, isso aqui tem alguns meses, foi na época que o Nicolas fez o Pix que acabou com o vídeo do Pix que acabou com o governo. Desqualificar. E aí há uma pressão que é de partidos políticos, mas que encontra eco dentro do governo para criminalizar essa posição, essa desqualificação que o Nicolas Ferreira fez. Por quê? Porque você desacreditar, atacar medidas públicas é crime. Você desacreditar ou atacar medidas públicas é crime. Isso é tão ditatorial. Nem a TV estatal da China teria coragem de falar isso abertamente. Aí você fala, não, esse aqui é o fundo do poço. Aqui, depois disso, essa mulher deveria ter sido demitida da Globo. Não foi. E aí, como não foi demitida, nós tivemos o desprazer de ver mais esse trecho aqui. Gaza, matam, milhares e milhares de... Quando eles usam esses números, milhares e milhares de pessoas mortas na faixa de Gaza, eles estão usando, aí eu quero que você preste atenção, números publicados por Hamas, tá, pessoal? Hamas, eles criaram um Ministério da Saúde, um grupo terrorista tem um Ministério da Saúde, e esse ministério fala números pro mundo. Olha, Israel matou 10 mil crianças. As pessoas usam esses números como se fosse verdadeiro, mas sabendo que é mentira. Eles usam, mas sabem que é mentira. Pessoas. E os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali. Onde quer que Hitler esteja agora, lá no quinto dos infernos, ele tá vibrando. Pensa num cara que tá feliz, que ele tá assim, posso ter perdido a guerra, posso ter perdido a batalha, mas vencemos a guerra. O que essa mulher tá falando aí é crime. É desmerecendo, desvalorizando a vida dos judeus, como se fosse uma mortezinha aqui, uma mortezinha ali. O que ela não entende é que não morre tantas pessoas em Israel, porque o povo de Israel defende a vida dos israelenses, dos judeus. Eles criam bunkers, eles não colocam pessoas inocentes em áreas que vão ser atingidas por mísseis, como o pessoal do terrorismo faz, justamente para inflar os números. Eles se preocupam com cada vida de Israel. E tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção às estruturas de Israel que são mais poderosas? Você percebe que ela fala como se estivesse torcendo para que mais judeus morressem? E indignada porque só alguns morrem? Bom, pegou muito mal. Essa fala dela pegou muito mal, ao ponto dela ter que virar o Twitter e escrever: depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margem a conclusões equivocadas. Uma mortezinha aqui e outra ali, que não representa meu pensamento, pelo que peço desculpas. A intenção foi fazer uma pergunta técnica sobre o armamento de sistemas de defesa. Você falou a verdade do que você pensa da vida de um judeu. Você usou mortezinha aqui e mortezinha dali. Por que você não falou então de forma técnica? Porque o número de mortes de ataques de mísseis em Israel é menor do que o ataque de mísseis. E mesmo assim pega mal, né? E mesmo assim continua sendo indefensável. Vamos lá. Aí, a Globo tem que fazer uma matéria sobre isso. Olha que loucura. A comentarista Eliane Cantanhede se desculpou hoje numa rede social por uma pergunta que fez no programa Em Pauta na última sexta-feira sobre o poder de destruição dos mísseis de Israel e do Irã. Eliane reconheceu que a fala permitiu conclusões equivocadas. A Globo News está empenhada em fazer uma cobertura ampla e isenta do... Isenta? O porta-voz do exército de Israel acabou de soltar um vídeo falando que vocês não cancelaram a entrevista com ele 3 ou 4 vezes. Pela primeira vez nós temos um porta-voz do exército que fala português e vocês não querem recebê-lo. Você não odeia a Globo bastante. E eu falo isso toda sinceridade. O Brasil só vai pra frente o dia que a Globo deixar de existir. O dia que a Globo fechar as portas. E olha, não de forma impositiva, por ordem de uma justiça, não. Quando o povo brasileiro parar de sintonizar nessa porcaria. Não tem nada hoje mais podre no Brasil do que essa porcaria de Rede Globo. Tá tendo uma guerra onde todo mundo já tomou um lado. O mundo inteiro entendeu que Israel tá certo nessa guerra Israel-Irã. Irã é um país que conhecidamente financia grupos terroristas. É uma ditadura que tá oprimindo o seu povo. O povo de Irã quer derrubar esse regime, mas não dá conta. Mesma coisa Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. E aí o Irã queria produzir uma bomba atômica, várias bombas atômicas para distribuir para grupos terroristas. Aí você imagina, sabe aquele terrorista que vai atropelar o povo com carro? Imagina esse cara com uma bomba atômica. Israel foi lá e agiu e atingiu bases militares. A única emissora que parece que tomou o lado do Irã é a Rede Globo. Agora eu quero te apresentar um cara antes da gente seguir em diante. Esse aqui é o Rafael Rosenzagen. Ele é o porta-voz do exército israelense, tá? Da IDF. E ele tá sempre nos mantendo informado com notícias na hora que acontece, sobre como é que tá a situação lá. Olha aqui pra você ver, é uma foto dele lá em Israel, no hospital que acabou de ser atingido por mísseis
mísseis do Irã. Ele fez um relato que eu preciso compartilhar com vocês, que é esse aqui, ó. Esse aqui. Escuta isso aqui que o Rafael tá falando sobre a Rede Globo. Entre as grandes plataformas, somente uma não me deu espaço. Hoje estamos completando uma semana de guerra. É uma guerra histórica que está mudando o rumo da humanidade. E seus resultados farão com que esse mundo seja mais livre, seguro e estável. A desinformação continua sendo muito grande no Brasil. Eu venho tentando trazer para o público brasileiro a posição oficial das Forças de Defesa de Israel, respondendo perguntas, mostrando fatos, esclarecendo erros de narrativas. Desde o começo da guerra, tive em dezenas de plataformas de comunicação. Na televisão, na rádio, nos jornais, nas redes sociais. Entrei em praticamente todas as grandes plataformas, menos em uma. Há 2 dias atrás, depois de muita tentativa, a Globo News aceitou minha sugestão para uma entrevista. Tava tudo combinado, horário, formato, jornalistas. Seria na madrugada aqui em Israel. E eu topei. 1 hora antes de minha entrada, me disseram que a entrevista foi declinada porque, abre aspas, diminuíram o tema Israel e Irã para entrar mais sobre política de Brasília. Fecha. Tudo bem, me pareceu estranho, mas acontece. Se bem que depois fiquei sabendo que no mesmo programa teve um grande espaço sobre a guerra em Israel. Mas ontem as coisas pareceram se esclarecer. Ontem eu fui até o Hospital Soroka, que foi bombardeado pelo Irã no sul de Israel. Cheguei até o míssil iraniano, subi no prédio principal que foi destruído. Tive uma visão quase que exclusiva sobre o que aconteceu. Falei com a Globo, expliquei o lugar que estava, até mandei uma foto e sugeri uma entrevista no próprio local. Aceitaram. Depois começou uma enrolação total. Marcamos um horário, desmarcaram. Marcamos outro horário, desmarcaram de novo. Marcamos pela 3ª vez. Pouco antes de minha entrada, recebi uma mensagem dizendo que não vai ser possível entrar. Dessa vez não me passaram nenhum motivo. Eu me pergunto, é a primeira vez que o exército israelense tem um porta-voz que fala português, para esclarecer a posição das Forças de Defesa de Israel de forma direta para o público brasileiro. Estou à disposição para qualquer pergunta sobre a atuação militar de Israel. Qual realmente o motivo que não autoriza a minha entrada na Globo News? É um canal de grande audiência no Brasil, de grande importância jornalística, mas que infelizmente seus telespectadores que se interessam pela guerra Israel e Irã ficam carentes de uma posição oficial. Se o objetivo é um mundo mais livre, mais seguro, mais justo, a posição oficial das Forças de Defesa de Israel também deveria ter espaço. Aí vem a parte curiosa. A Globo noticia os números que são enviados do Hamas como se fossem dados oficiais. Quando você vê essas jornalistas da Globo falando que não sei quantas mil pessoas morreram, tantas pessoas morreram no ataque, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas. Preste atenção, o Hamas é um grupo terrorista que arranca a cabeça de criança, tá? É um grupo terrorista que queima mulheres vivas, que fez aquele ataque terrorista contra Israel. A Globo noticia esses números como se fossem verídicos, como se fossem verdade, mas não deixam que um porta-voz do exército de Israel fale na sua plataforma. Olha que loucura! Informações do terrorismo são distribuídas como sendo verdade. Palavras de um oficial do exército de Israel que fala português pela primeira vez na história nunca é noticiado. Por que que a Globo odeia tanto os judeus? Por que que a Globo odeia tanto os cristãos? E por que que a Globo odeia tanto a verdade? Ama terroristas. O que aconteceu com essa porcaria? O Brasil só tem futuro. O dia que todas as casas e lares do nosso país nunca mais sintonizarem nessa canal janela direta com o inferno. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal Fala Patriota e ative o sininho para mais notícias. A seguir, clique no card para ver outros vídeos.